Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Feliz Dia dos Pais a todos os papais. Quem é pai? Fique de pé, por favor. Vamos dar uma salva de palmas a todos os nossos papais. Que o Senhor os encha de sabedoria, de graça, de unção, todos os dias da sua vida. Amém. Podem se assentar. Meus irmãos, uma geração antes de mim, ou duas gerações antes de mim, o grande desafio do pai era ser presente. Nós tínhamos uma epidemia de pais ausentes. Mas eu não enxergo mais esse problema nessa geração. Eu acho que os pais entenderam a importância da presença física. Mas eles não compreenderam bem a questão da presença espiritual. E aí nós temos um problema ainda mais grave do que a ausência. É o pai que está presente fisicamente, mas está ausente espiritualmente. O pai está lá, mas ele não está lá. A cabeça dele está em outro lugar, em outra rede. Então, queridos papais, que você se oponha ao mal dessa geração e seja presença na vida do seu filho. Não apenas esteja presente, mas que você seja presença. Mas essa não é o tema da mensagem dessa manhã. Hoje é Dia dos Pais, adivinhe sobre o que eu vou falar? Nada a ver com o Dia dos Pais. O tema da mensagem dessa manhã é a entrada triunfal de Jesus na minha casa. A entrada triunfal de Jesus na minha casa. E o nosso texto de introdução está em João, capítulo 15. Abram para mim, por favor. João, capítulo 15, a partir do verso 16. João 15, verso 16. Um texto muito conhecido que eu gosto muito. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: não foram vocês que me escolheram. Jesus dizendo: não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, quem escolheu quem? Eu, Jesus, fiz o quê? Os escolhi. Ou vos escolhi. E os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Irmãos, não é maravilhoso ouvir essa expressão? Não foram vocês que me escolheram. Jesus está dizendo que não se trata da sua decisão pessoal de escolher a Ele. Antes de você dizer sim para Jesus, Ele está dizendo que Ele disse sim para você. Isso não é maravilhoso? Jesus me escolheu. Antes de eu optar, de eu decidir sobre Jesus, Ele me escolheu. Essa expressão é por demais maravilhosa. Saber que o Senhor, na sua infinita sabedoria, Ele escolheu por cada um de nós. Mas também é maravilhoso ouvir o propósito dessa escolha. Eu vos escolhi e vos designei para propósito. Para quê?
Eu vos escolhi para quê? Propósito. Para quê, gente? Vos designei para que vão e deem fruto. Então, eu os escolhi. É maravilhoso ouvir. Vos designei para ir e dar fruto. É maravilhoso ouvir também. Não é, gente? Só que não. É muito bom ouvir que Jesus nos escolheu, mas gera um certo peso de responsabilidade ao entender que a escolha de Jesus tem propósito. Jesus não te escolheu para ser um cordeirinho alegre no meio da igreja, saltitante, feliz e abençoado. Não, irmão, não é esse o propósito. De acordo com o que está escrito em João 15, Ele te escolheu para que vá e dê fruto. Existe um propósito de frutificação nessa escolha. Ele nos escolheu para um propósito de frutificação. Por isso nós precisamos avaliar. Irmão, você foi escolhido por Jesus? Quem crê que foi escolhido por Jesus? Levante a mão, deixa eu ver. Que bom. Que maravilhoso. Você foi escolhido por Jesus? Sim. Irmãos, mas tão importante quanto, você está cumprindo o propósito para o qual você foi escolhido. Porque se eu fui escolhido por Jesus e eu não estou cumprindo o propósito para o qual eu fui escolhido, a escolha de Jesus pela minha vida não faz sentido. Irmãos, você tem frutos para apresentar ao Senhor. Pastor, o que é fruto? Fruto é a sua capacidade de frutificação de pessoas, de conduzir pessoas à presença de Jesus. Isso é fruto, isso é o que João está falando. Por isso que Jesus termina no verso 17 dizendo, o que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Ele está direcionando a pessoas. A frutificação aqui, os frutos que Jesus está falando, é a capacidade do crente de conduzir pessoas a Jesus. Isso é frutificação. Se não estou produzindo frutos, ou se eu não estou frutificando, a escolha de Jesus pela minha vida realmente aconteceu. Isso é pesado, né, gente? Porque Ele não me escolheu para ser um cordeirinho alegre. Ele me escolheu para um propósito. Se não estou produzindo frutos, se eu não estou conduzindo as pessoas para Jesus, a escolha do Senhor por mim realmente aconteceu? Ou eu só sou mais um seguindo a multidão? Puxado, né, gente? Vocês vão me perdoando aí pela dureza da pergunta. Mas é porque se o Senhor fez essa pergunta para mim, eu preciso fazer igual Adão, jogar a culpa nos outros. Na semana passada, quem aqui esteve na celebração conjunta? Deixa eu ver, levante a mão, deixa eu ver. Na celebração conjunta da semana passada, irmãos, nós tivemos a oportunidade de, na realidade é um projeto do pastor Irã, na recuperação do ministério em células. E dentro desse projeto, para iniciar essa fase, ele fez questão de reunir todas as congregações, e vocês devem ter visto cada líder de congregação ir à frente, anunciar como está a sua congregação hoje, em números de célula, quantidade de membros, e anunciar um projeto de frutificação, ou de ampliação, ou de abertura de novas células. Foi isso que eu fiz à frente na celebração do CIA na semana passada. Cheguei, apresentei
a nossa estrutura celular, falei da quantidade de membros que nós temos atualmente na nossa congregação, e também estabelecemos um alvo. Um alvo bem ambicioso. Ambicioso. A Fernanda fala que de vez em quando eu vivo no fantástico mundo de Bob. Ou no maravilhoso mundo de Bob. Vocês já assistiram aquele desenho? Meus irmãos, mas nós como igreja, nós precisamos frutificar. Nós precisamos frutificar. Uma igreja que não cresce, ela morre. Uma igreja que não cresce, ela não se sustenta. Nós precisamos ter a capacidade de frutificação. E a frutificação não está na figura do pastor. Apenas na figura do pastor. A frutificação, ela está principalmente na capacidade das pessoas de cumprirem o seu propósito. Para nós, o número que eu citei na semana passada, ele é muito irrelevante. Mas a nossa capacidade de cumprir o propósito, ela é muito relevante. Se nós não estamos cumprindo o propósito para o qual nós fomos chamados, nós não somos igreja. Na realidade, na nossa relação com Deus, a frutificação é tão importante quanto fugir do pecado. Tem gente que estabelece a relação com Deus exclusivamente em fazer o certo, ou ser santo, ou não pecar. Irmão, deixa eu te colocar uma coisa em pé de igualdade no seu relacionamento com Deus. Fugir do pecado é importante? Muitos, mas frutificar para o Senhor é tão importante quanto fugir do pecado. E você sabe o que eu aprendi? Que aqueles que passam a vida cristã exclusivamente fugindo do pecado, eles têm maior tendência a pecar do que aqueles que estão avançando, frutificando e se esforçando para cumprir o propósito. Porque a cabeça ficou ocupada, sabe? Aqueles que não frutificam têm uma tendência maior a cair no pecado. Aqueles que frutificam são mais resistentes. Porque o peso, a importância é o mesmo. A sua relação com Deus precisa ser estabelecida em fugir do pecado, sim, mas também precisa ser estabelecida em frutificar para o Senhor. Você não foi escolhido por Jesus? Amém. Vou perguntar de novo. Quem aqui foi escolhido por Jesus? Amém. Se você foi escolhido por Jesus, você precisa ter capacidade de frutificação. Existe um propósito. Abra a sua casa. Em outras palavras, seria a transformação da sua casa. Sua casa é lugar de quê? Irmão, a sua casa serve para quê? Qual que é a função principal da sua casa? Lá você come? A sua casa serve para quê, gente? Dormir. Quem aqui tem uma caminha bem gostosa em casa? Hã? Sua casa é o quê? Ela serve para quê? Para você dormir? A sua casa serve para você comer? Serve. O que mais, gente? A sua casa serve para você tomar banho, para aqueles que gostam de tomar banho? Sim. A sua casa serve para você descansar? Sim. O que está sendo proposto através da célula Ágape é a transformação da sua casa em apenas essas coisas, para transformá-la num ambiente relevante para o reino de Deus e fazer a sua casa ser, além dessas coisas, uma igreja. Um lugar de transformação. É transformar o lugar onde você dorme, come, se diverte, descansa, numa igreja.
E para a gente entender bem isso, eu quero compartilhar com vocês um texto base que está em Lucas, capítulo 19, verso 5. Vocês podem abrir, por favor? Esse é o nosso texto base, vamos ficar nele até no final dessa mensagem. Lucas, capítulo 19, verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Só até aí. Irmãos, nós conhecemos bem essa história, eu preguei sobre elas há alguns domingos atrás. Zaqueu era um homem importante, muito rico, e Zaqueu foi escolhido por Jesus, havia uma multidão seguindo a Jesus, e Jesus mirou a Zaqueu naquele dia. Ele parou num lugar, olhou para Zaqueu, disse o nome dele, ou seja, ele escolheu Zaqueu em meio a uma multidão e decidiu, Jesus decidiu, convencionou que ele ficaria na casa de Zaqueu. E esse grande concerto na vida de Zaqueu, porque houve salvação naquela casa naquele dia, ocorreu num lugar onde menos se esperava que um evento espiritual, obrigado Felipe, dessa proporção pudesse ocorrer, na casa de um publicano, na casa de um cobrador de impostos. Na manhã daquele dia, a casa de Zaqueu era mais um lugar como qualquer outro, onde ele repousava, onde ele comia, onde ele descansava. Mas naquela noite, sua casa se tornou num centro de transformação. A ponto de Jesus dizer: hoje houve salvação, e tem um senso de localização muito específico. Hoje houve salvação. Onde, gente? Nesta casa. Tem 3 pontos importantes nessa passagem que podem nos ajudar ou nos auxiliar a transformar a nossa casa numa igreja. Assim como aconteceu com Zaqueu naquele dia. E o primeiro ponto que eu quero explorar está em Lucas 19:5, está na tela, podem ver, que diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, e no verso 6, parte A, diz assim, parte B, pois me convém ficar hoje em tua casa. Primeiro ponto, a conveniência de Jesus. Irmãos, eu preciso perguntar, Jesus poderia ter desafiado Zaqueu à transformação naquele lugar onde ele estava? Ah, mas Jesus não faz milagre na rua. Era o que ele mais fazia. Você acha que quando chegava alguém para pedir alguma coisa para Jesus, Jesus falava: vamos para um lugar mais reservado? Não, irmão. Chegava diante de Jesus, Jesus operava o milagre naquele lugar onde ele estava. Ou às vezes ele só mandava uma palavra. Mas nessa situação específica, nós não estamos falando de um milagre sobrenatural. Nós estamos falando na transformação da vida de um homem. Na decisão de um homem de ter a sua vida transformada. E aqui vem a conveniência de Jesus. Nós entendemos então que Zaqueu tinha se esforçado, corrido na frente, subido na árvore, ele se humilhou perante aquele, era muito poderoso e influente, ele se humilhou perante os outros, como nós vimos na outra palavra. Então ele já tinha cumprido uma certa etapa do sacrifício, ele já tinha
justificativa suficiente para ser transformado naquele lugar, de Jesus chegar e falar assim: Zaqueu, você se esforçou muito para subir nessa árvore. Hoje houve salvação na sua vida. Jesus poderia ter feito isso, gente? Sim. Mas só que Jesus olha para Zaqueu e ele retarda a transformação, não apenas para um horário, mas para um lugar. E Jesus diz: me convém ficar hoje em sua casa. Jesus não faz isso. Ele levanta uma necessidade. Me convém, em algumas versões da Bíblia aí está: eu preciso ficar hoje em tua casa. Aquele não era o local correto para que Jesus declarasse salvação a Zaqueu. Então, aquela sombra de sicômoro, aquela sombra daquela árvore, não era o local ideal. Jesus queria entrar na casa de Zaqueu. E estando Jesus presente na casa dele, aí sim houve salvação. Gente, é muito didático. É muito didático. Porque Jesus retarda o processo. Aí Zaqueu desce, e olha Zaqueu, vocês conseguem ver essa figura? Zaqueu caminhando em direção à casa dele, levando Jesus ao seu lado, deixando Jesus entrar na casa dele. E aí sim, para promover a transformação. Eu sei que vocês conhecem muitas pessoas de vários locais diferentes. Mas nós precisamos entender uma conveniência da parte de Deus nessa interação com Zaqueu. Irmãos, Jesus quer trazer transformação às pessoas que você conhece, utilizando a sua casa. Ah, pastor, eu tenho alguém que me pede oração porque eu estou doente, porque ela está doente. Irmão, ora por aquela pessoa, na hora que ela pedir a oração, e clame ao Senhor por cura na vida dela. Faz onde você está. Pastor, eu tenho alguém que está pedindo oração por um milagre na vida. Faça essa oração do milagre na hora que a pessoa te pedir. Agora, se você quer promover, se você sente que a pessoa precisa de transformação na vida dela, quem conhece pessoas aqui que não dependem de um milagre, que dependem de transformação, de postura? Levante a mão. Você conhece gente? Você conhece gente que precisa ser mudada? Se você conhece pessoas que precisam de transformação, o ambiente adequado para que você pregue a transformação é sentadinho na mesa de jantar da sua casa. Transformação a gente prega em casa. Tem gente que precisa de conselho, você conhece? Tem gente que precisa de direção. Irmãos, você precisa atrair essas pessoas para o seu ambiente. No sicômoro, ou na sombra daquela árvore, não era o lugar adequado para a transformação da vida de Zaqueu. E aí Jesus o conduz para o local adequado, onde ele se sentiria desafiado a mudar. Jesus pode trazer salvação no seu trabalho, pode trazer salvação no hospital, pode trazer salvação na rua, no ônibus, na escola, mas o lugar principal, onde a igreja de Jesus foi fundamentada, é na casa dos discípulos. Você acha que a igreja é primitiva? Vocês acham que o discípulo saiu levantando placa? Igreja de Jesus, igreja de Cristo, ministério grão de mostarda. Não, irmãozinho. Não. Você sabe como é que os discípulos faziam igreja naquela época? Quem sabe? Em casa. Em casa. Me convém ficar hoje em tua casa. Me convém ficar hoje em tua casa. Precisamos deixar a nossa casa se tornar uma igreja do Senhor. Deus não quer um lugar, irmão, apenas para você dormir, comer, descansar,
assistir a sua série, Deus quer fazer da sua casa uma central de salvação. Você não entendeu, não? Deus quer fazer da sua casa uma central de salvação. Amém. Glória a Deus. O melhor lugar do mundo para você cumprir o seu propósito. Deus te escolheu para que vades e deis fruto. O melhor lugar do mundo para você cumprir o seu propósito é exatamente no lugar onde você chama de casa. Casa. Vamos rodar um pouquinho a Bíblia para nós entendermos o que é a igreja primitiva. Não precisam abrir, está na tela. Esther, me ajuda bem rapidinho que eu vou correr com esses versículos aqui. Romanos 16, verso 3 diz assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Eu adoro essa expressão. Ele não fala apenas da reunião que está na casa deles, ele chama de quê? A igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Romanos 16, 10. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso que estão no Senhor. Romanos 16, 14. Saudai Asíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobras, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Gente, quando ele fala igrejas de Cristo, ele está falando de reuniões em casa. 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila. E bem assim, a igreja que está na casa deles. Me convém hoje ficar em tua casa. Irmão, a nossa casa não é só um lugar para dormir, comer e descansar. A nossa casa é o lugar onde nós cumprimos o nosso propósito de frutificação. Inaugure a igreja na sua casa. Segundo ponto da história de Zaqueu, o senso de urgência. Jesus diz assim, em Lucas 19, verso 5. Lucas 19, verso 5, Jesus diz assim: Zaqueu, desce do jeito que dá, pois me convém hoje ficar em tua casa. Como é que Jesus pediu para Zaqueu descer? Zaqueu, desce depressa. Gente, já pensou se ele faz isso com uma pessoa ansiosa? Já quebrava as duas pernas, Jesus já curava, e aí sim virava milagre. No verso 6 diz assim: Zaqueu desceu a toda pressa. Jesus recomendou uma velocidade para que ele fosse à casa de Zaqueu. Havia um senso de urgência da parte de Jesus em entrar na casa de Zaqueu. Jesus poderia ter dito: Zaqueu, desce, me convém hoje ficar em tua casa. Mas Jesus diz: Zaqueu, desce rápido. Havia um senso de urgência para Jesus entrar na casa de Zaqueu. Havia um senso de urgência no coração de Jesus com relação àquela ida para a casa de Zaqueu. E quando Jesus estabelece o senso de urgência, Zaqueu corresponde a esse senso. A Bíblia fala que ele desceu a toda pressa. Não foi depressa. Ele desceu a toda pressa. Zaqueu ligou ali o modo Tarzan. Já ouviram falar no modo Tarzan? Já viram como é que Tarzan desce da árvore?
Zaqueu ligou o modo Tarzan. E desceu rápido. Ele atendeu ao desafio de Jesus, descendo não depressa, mas a toda pressa. Ele atendeu ao senso de urgência de Jesus e acelerou o processo para descer e conduzir Jesus à sua casa. Ao ouvir o chamado de Jesus para entrar em sua casa, Zaqueu tratou o convite como absoluta prioridade e não perdeu tempo. É para descer depressa, deixa comigo. Ele era de pequena estatura, eu imagino que não tenha sido fácil ele descer depressa, mas ele desceu a toda pressa, meio estabanado, mesmo sendo pequeno, pegando no galho no outro, ele desceu a toda pressa, porque ele tratou aquele pedido como prioridade na vida dele. Hoje nós estamos aqui falando da necessidade de todo crente de produzir frutos. Te demos, inclusive, a estratégia para fazer com a célula Ágape. E agora, meus irmãos, nós temos que medir o senso de prioridade desse propósito. Qual é o senso de urgência na sua vida? Deus nos chama para que a igreja entre na nossa casa, para que você possa produzir frutos, e Ele deseja que isso seja rápido. A hora que Zaqueu ouviu o senso de urgência, ele ligou o modo Tarzan. Rápido. Tem gente que, a hora que ouve o chamado por Jesus, liga o modo bicho preguiça. Você já viu bicho preguiça descer de uma árvore? Não está depressa, João? Gente, realmente dá preguiça de ver um bicho preguiça descer de uma árvore. Horas. Tem gente que prorroga o convite de Jesus para entrar na sua casa por anos. Tem gente que já entendeu o chamado do Senhor tem muito tempo. Tem gente que sabe o que precisa ser feito e passa ano após ano. Ele tem uma desculpa para não realizar. Ele só dá um passo curto. Ele não dá senso de prioridade. Irmãos, o Senhor quer entrar na sua casa hoje. Amém. Acorda! Nós vamos ficar prorrogando esse chamado até quando? Nós vamos ficar colocando justificativa até quando? Nós vamos ficar dando pequenos passos até quando? Abre a sua casa, desce da árvore e desce logo. Glória a Deus. Até quando continuaremos olhando o propósito e considerando que ele não tem importância e não agindo com a urgência desse chamado? Até quando? Está Jesus lá embaixo chamando, desce depressa, desce depressa, desce depressa, e está você olhando para Jesus como se o desafio não fosse direcionado a você, irmão. Atenda ao chamado do Senhor. Seu tempo pode estar acabando. Irmão, acelere. Irmão, seu tempo pode estar acabando. Faz depressa. Jesus usa muito bem o fator temporal nesse desafio a Zaqueu, através da palavra hoje. Eu adoro essa palavra hoje. Porque Jesus diz, me convém a ficar, quando? Hoje na sua casa. E no final Jesus repete, hoje houve salvação nesta casa. Hoje. Jesus não deixou para o café da manhã do dia seguinte. Zaqueu não esperou a semana que vem. Você já viu aquela expressão assim, vamos marcar? Gente, quem fala vamos marcar está falando o quê?
Quem fala vamos ver? Vou pensar. A gente vai se falando. Vou ver com a minha esposa. Isso quer dizer o que na realidade? Isso é um não educado. Esse é a absoluta ausência do senso de urgência. Jesus não falou, prepara a sua casa para amanhã. Jesus não falou, faz a comida que eu vou lá depois da manhã. Jesus falou, me convém ficar em sua casa hoje. Irmão, você sabe quando que vai ser o dia que você vai estar pronto com a sua casa preparada? Você acha que Zaqueu estava preparado para receber aquela multidão? Eu desceria bem devagarzinho, gente, pensando, o que eu vou fazer de comida? Como é que eu vou recebê-los? Será que a diarista foi ontem? A casa está limpinha? Será que a cama está arrumada? Será que os banheiros estão limpos? Eu desceria bem devagar, mas aqui eu desceu depressa. Porque ele entendeu o chamado de Jesus. E o chamado de Jesus para a sua vida, ele não é para amanhã, ele não é para depois de amanhã. O chamado de Jesus para a sua vida, ele é para hoje. Desce depressa, porque me convém hoje ficar em sua casa. Irmãos, não é para amanhã. Irmãos, não é um projeto para se começar em 2025. Irmão, não é um projeto para você realizar quando você estiver preparado. Jesus quer ver a produção de frutos na sua casa hoje. Senso de urgência. Está na tela Hebreus capítulo 12, verso 1, diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, façamos o quê? Caminhamos em câmara lenta, façamos o moonwalker, vamos devagarzinho, façamos o quê? Corramos, com perseverança, em direção a quê? Ih, mas vocês estão devagarzinho demais, vocês estão assustados, né? Vocês estão assustados, né? É para hoje mesmo, gente. Desembaraçando-nos de todo o pecado, de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, façamos o quê? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmão, não é para você andar, não é para você parar, não é para você esperar, é para você correr. Senso de urgência. Não prorrogue mais a execução do seu propósito. Irmãos, não prorrogue mais a execução do seu propósito. Você conhece pessoas que precisam ser transformadas pelo Evangelho? Vou perguntar de novo, você conhece? Quem conhece? Irmãos, você precisa chamar essas pessoas para a sua casa hoje. Irmãos, você precisa chamar essas pessoas para a sua casa hoje. A sua casa precisa se transformar numa igreja hoje. Não podemos mais esperar. E o terceiro e último item, Lucas 19, verso 6. Vocês estão com Lucas 19 aberto aí? Ele desceu a toda pressa e o recebeu com... E recebeu a Jesus, Zaqueu recebeu a Jesus com... Alegria. Alegria. Irmãos, nós temos aqui o que eu pessoalmente considero a parte mais difícil de cumprir o propósito. Alegria. Júbilo, intensa alegria. Eu considero essa a parte mais difícil no cumprimento do propósito. A alegria. Quando Zaqueu desce da árvore, ele está cheio de expectativas sobre Jesus entrar na casa dele. Mas não sabia de nada, inocente. Ele não sabia de nada.
Irmãos, naquele dia, Zaqueu dormiria, ou o final daquele dia, Zaqueu dormiria falido. Vocês lembram disso que eu falei na última palavra? Zaqueu acordou naquele dia milionário e foi dormir naquele dia falido. Porque ele resolveu dar metade dos seus bens aos pobres, vocês lembram disso? E da outra metade ele ia fazer o quê? Restituir 4 vezes mais aqueles que ele havia defraudado. Nas minhas contas, não ia sobrar muita coisa. Não ia sobrar muita coisa, se sobrasse. Mal sabia ele que terminaria aquele dia falido, tendo se comprometido em doar metade dos bens e ressarcir as pessoas que tivesse defraudado. Aqui fica o grande desafio, irmão. Cumprir o propósito, abrir a sua casa, pode custar muito. Principalmente se a sua alegria estiver alicerçada nas coisas desse mundo. Se o seu coração estiver nas coisas desse tempo, se o seu coração estiver nas coisas que fazem parte desse século, para cumprir o propósito, você precisa estar preparado para perder. Zaqueu encontrou alegria quando encontrou Jesus. O jovem rico não foi capaz da mesma proeza, porque foi incapaz de se desvencilhar das coisas desse tempo. Se sua alegria depende das coisas deste mundo, seu sofá é sempre valioso demais para ser gasto com outras pessoas, sua dor de cabeça é grande demais, você vive com dores, suas posses são valiosas demais para você ter que compartilhar com os outros, seu tempo é precioso demais para você gastar com pessoas na sua casa, tudo fica difícil e complicado. A alegria se esvai. Agora, se sua alegria estiver em Jesus, todas essas coisas perdem o brilho ao pensar na ideia que Jesus está na sua casa. Zaqueu dormiu falido, mas ele provavelmente falido naquela noite. Mas Jesus estava repousando no quarto ao lado, dentro da sua casa. Irmãos, isso não tem preço. Ele tinha perdido tudo, mas Jesus estava repousando no quarto de hóspedes, do lado do quarto dele. Se perguntasse a Zaqueu hoje, 2000 anos depois, se aquela atitude, aquela transformação valeu a pena, mesmo ele tendo pago um alto preço, ele com toda certeza diria que naquele dia ele tomou a decisão mais importante que ele poderia ter tomado. Irmão, naquela noite, Jesus repousou na casa dele. Nós precisamos recuperar a verdadeira alegria em servir ao Senhor. Irmãos, nós precisamos recuperar a verdadeira alegria em servir ao Senhor, em buscar atender o nosso propósito. Haverá dias em que você não sentirá alegria nenhuma em descer da árvore, mas essa alegria será recuperada ao identificar a presença de Jesus dentro da sua casa. Confesso a vocês que tem dia que eu tenho célula marcada. E o pastor Eliezer já disse isso, disse que o dia que tem célula marcada é o dia que o mundo desanda. Na vida do líder e na vida daqueles que participam da célula também. Irmãos, é o dia que está tudo errado. É o dia que você está mais estressado. É o dia que te passa raiva no trabalho. É o dia que você e seu cônjuge não conseguem conversar direito sobre a situação do dia a dia. Tem dias que a célula está marcada para acontecer, mas aí das 7 horas da noite, e o meu coração está pesaroso, intenso, é pesado, difícil, não há alegria,
Onde que está essa alegria em realizar? E por mais indisposto, cansado, estressado, ainda assim eu desço da árvore e caminho em direção à igreja que se reúne na minha casa. Irmãos, eu não sei se os líderes aqui já experimentaram essa sensação, mas às vezes você começa uma célula, você está acabado, mas depois que ela termina e você vai repousar, o seu coração está cheio de alegria. Às vezes é no fórceps mesmo, é na intensidade. Mas a hora que eu vou repousar, irmãos, é como se a presença do Senhor, como se o Senhor estivesse dormindo na minha casa, no quarto ao lado. O Senhor está presente na casa e aquilo renova a minha alegria. Sabe aquele homem pesaroso, estressado, cansado, intenso? Ele está cheio de alegria no coração, porque o Senhor esteve presente na casa naquele dia. Senhor, renova a nossa alegria. Renova a nossa alegria em Te servir. É impressionante o que acontece após a reunião. Uma sensação de alegria, de dever cumprido, de presença do Senhor. Vou repousar com um senso de alegria muito grande. É a sensação de repousar com a certeza de que Jesus está no quarto ao lado. Você sabe como é que geralmente as pessoas, elas fazem para sentir a presença de Jesus? Abrem o Salmos 91 e deixa do lado da cama. Essa é a presença. Não, irmão. A presença de Jesus, ela é real. E quando Ele entra na sua casa, Ele não é só apenas uma página aberta. Ele é restauração. Ele é transformação. Ele é oração. Ele é ministração. Ele é cura. É presença real. E Jesus quer estabelecer na sua casa, restaurando a alegria no seu coração. Salmo 51, 12, está na tela. Diz assim: restitui-me. Restitui-me o que, irmãos? A alegria da tua salvação. Só que tem continuidade. A restituição da alegria da salvação, ela vem com um E, com uma adição. E faça o quê? Sustenta-me com um espírito voluntário, aquele que se propõe a realizar. Irmãos, não é só o sentimento, é a ação em detrimento do sentimento. Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Eu quero isso para a minha vida, você quer também? Você quer também cumprir o propósito do Senhor, ter a alegria restituída? Que tenhamos intrepidez para cumprir o nosso chamado diante de Jesus. Irmãos, atraia Jesus à sua casa. Diga para a pessoa que está do seu lado: atraia Jesus à sua casa. Se for seu cônjuge, fala assim: bem, vamos atrair Jesus à nossa casa. Irmãos, é conveniente a Jesus, Ele quer falar com você aqui, Ele quer falar com você debaixo da árvore aqui na frente, Ele quer falar com você no seu trabalho, Ele quer falar com você no ônibus, Ele quer falar com você no carro, mas convém a Jesus ficar na sua casa. Faça isso com senso de urgência. Não é um projeto para 2025, é um projeto para hoje. E permita que a alegria em servi-lo encha a sua vida. Restitui-me a alegria. Restitui a minha alegria. Vamos ficar de pé. Josué capítulo 24, verso 15 é uma declaração. A gente lê sem entender a profundidade. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais.
Você pode escolher servir ao Senhor. Você pode escolher servir ao Senhor ou servir aos seus bens. Você pode escolher servir ao Senhor ou servir ao seu descanso. Você pode escolher servir ao Senhor ou servir ao seu trabalho. Escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, e aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E aí Josué faz uma forte declaração. Vocês podem servir ao Deus que vocês quiserem. Porém, eu e a minha casa. Não é só eu não, irmão. É eu e a minha casa. Nós serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.